história de vida de hoje é uma história de cumplicidades. Tem como cenário o recreio de um infantário e chama-se O Rei do Recreio. Estavam todos sentados e arrequiados nos seus bancos. Esperavam pelo toque da campainha, o toque da liberdade que os fazia levantarem-se em algazarra incontrolável e dirigirem-se para o pátio das centenas de histórias. Todos muito pequenos em frenética correria pelos corredores do infantário, esquivando-se dos funcionários que tentavam limpar os corredores. Todos em delirantes velocidades, fazendo esvoaçar as folhas caídas pelo outono que povoavam o recreio. Perto da porta formava-se um agregado intenso de folhas, e todos os dias o primeiro a passar por elas era considerado e coroado como uma espécie de rei, transformando-se ele próprio numa espécie de árvore revestida pelas folhas caídas. O pátio era constituído por uma arena com um chão de areia de praia, pequenos muros de tijolo vermelhos e desgastados, um percurso delimitado em torno dessa arena, e uma árvore enorme, mesmo a meio do percurso. Era comum que ao longo de todos os percursos em volta da arena se observassem corridas frenéticas que tinham como intervenientes os vários miúdos supersónicos que transformavam o trajeto numa pista de carros. Essas corridas eram normalmente interrompidas por quedas a meio do percurso, preço a pagar pelo facto de a pista apenas ser delimitada por zona rica em partículas arenosas. Não havia joelho ou calças que resistissem. Ter o joelho a sangrar era, naquele infantário, sinal supremo de que a criança tinha amigos e se divertia. No entanto, e por detrás de toda a imaginação estava sempre a enorme árvore. Era uma espécie de centro do recreio, era sempre o local mais importante. O castelo do rei, a máquina do tempo, o vai-vem espacial, o quartel da polícia. Era o infinito imaginário das várias crianças. Era tudo menos uma simples e gigantesca árvore velha. Mas por mais que todas as brincadeiras ou aventuras imaginadas constituíssem a principal razão de viver do infantário, houve naquela época um longo período de tempo dominado por um inocente e desafiador desabafo infantil. Deu-se quando certo dia um rapaz de pequena estatura referiu a outro que tinha como boleia de fim do dia um Ferrari vermelho. O meu avô vem hoje buscar-me. Que carro tem o teu avô? Tem um carro vermelho que é muito rápido. O carro do meu pai é azul, mas é melhor que o do teu avô e anda mais depressa. Não anda não. O meu avô tem um Ferrari e hoje vem buscar nele. Foi depois desta revelação surpreendente que todo o jovem aglomerado que povoava o recreio se reuniu em volta do seu novo herói. Interromperam-se corridas por títulos supremos, interromperam-se batalhas pela conquista do castelo, interromperam-se todas as brincadeiras. Houve mesmo castelos de areia que foram desmanchados pelos pés dos curiosos e espadas que foram perdidas no meio de toda a confusão. Ninguém acreditava na existência do Ferrari vermelho, mas também ninguém se atrevia a duvidar de tão poderosa revelação. Tudo porque, segundo o revelador, iriam todos ter a oportunidade de ver com os próprios olhos o carro tão venerado. Aí sim se verificaria se era realmente verdade. O fim da tarde chegou, os carros começaram a estacionar na parte da frente do infantário e os pais começaram a levar os filhos para casa. Estes refilavam, suplicavam e pediam aos graúdos para esperarem mais algum tempo. Eles queriam ver o carro, queriam ver o prometido avô a chegar. Os pais não os atendiam. Arrastavam-nos para dentro do carro, alguns faziam cara feia e os pequenos lá obedeciam, cheios de pena. Outros aplicavam um raspanete mais pesado e o filho não tinha outra alternativa. Entrava no carro e agarrava-se ao vidro de trás na esperança de ainda poder ver o momento em que o carro vermelho apareceria. Até que, chegada a altura, restavam apenas uma meia dúzia de testemunhas no local, 6 rapazes com a ânsia acumulada de todos os outros. O avô finalmente apareceu. O neto identificou-o mal viu o Renault 21 cinzento virar a esquina antes de se aproximar do parque de estacionamento, mas permaneceu sempre calado. Nunca quis denunciar a mentira antes de se aperceber que não teria mais nenhuma alternativa senão dizer a verdade. O avô saiu do carro e olhou de imediato para o seu neto, fechou a porta e iniciou a marcha. À medida que se ia aproximando o desgraçado e mentiroso neto, o seu rosto ia sorrindo cada vez mais. Em disposição inversa estava o rosto do rapaz, que era cada vez mais pesado. Foi então que, quando todos começavam a perceber da mentira e ele se preparava para revelar a verdade, o avô, em vez de dar um habitual e desastroso beijo, estendeu a mão na direção do neto. Menino, como está? O seu avô mandou-me vir buscá-lo. Pede desculpa, mas não consegui vir pessoalmente porque teve que levar o Ferrari à oficina, disse em sorrisos, cumprimentando cordialmente o neto. Este, ao ouvir estas palavras mágicas, virou-se para trás e exibiu para as testemunhas um sorriso glorioso, digno de rei.
Os outros não queriam acreditar. Nos dias seguintes ao acontecimento, a notícia espalhou-se por todos os cantos do recreio para permanecer viva no imaginário das crianças daquele infantário durante muito e longo tempo. E sempre que o tempo provocava novas dúvidas, ou alguém novo punha em causa a existência do Ferrari, o avô arranjava forma de dissipar as dúvidas na cabeça de todos os pequenos ingênuos, e assim, durante longo tempo, o avô fez do neto o rei do recreio. José Batista Coelho, Lisboa. Que avô maravilhoso. Grande avô, grande avô. Eu tive um avô assim, que faria isto por mim de certeza. E aliás, fez várias vezes, noutras circunstâncias, porque em criança eu não impressionava com Ferraris, provavelmente seria com bonecas ou coisa que o valha. Sim, senhor. Foi a história de vida de hoje. Até para a semana. E boas histórias.